Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Hoje de manhã, pensando nessa próxima música, eu pensei numa outra música que fala assim: você correu como um tolo atrás do que os olhos veem. Você procurou mundo afora coisas que você já tem. E acho que quantas vezes nós procuramos coisas fora que a gente já tem? Quantas vezes a gente tem sede de alguma coisa lá fora que na verdade a gente já tem? Acho que é sobre isso que essa música fala. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro
Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. Oh, 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 oh. O que Cristo oferece, Ele é. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão porque muitas vezes olhamos lá fora aquilo que a gente já tem, que a gente mais precisa, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes aparentamos que temos sede de outras coisas, quando na verdade o Senhor é a água da vida que mata toda a nossa sede, Pai. Que a gente possa enxergar em você tudo aquilo que a gente realmente precisa. Que a gente possa enxergar em você aquele que nos satisfaz, Deus. Muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela sua graça. Amém. Podem sentar. Mais uma vez, bem-vindos. Quem chegou um pouco mais tarde, é bom ter você aqui. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Mais uma vez do começo. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Elevo os olhos para os montes,
me socorrerá. Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu para nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo. Pra redenção nos escolheu, somos seu povo. Quem dessa água beber jamais terá sede, e quem com ele se encontrar jamais será igual. Do começo? O Rei dos Reis, vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu para nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo. Pra redenção nos escolheu, somos seu povo. Quem dessa água beber jamais terá sede, e quem com ele se encontrar jamais será igual. Quem dessa água beber jamais terá sede, e quem com ele se encontrar jamais será igual. Amém. Pode sentar. Bom dia, igreja.
Eu nunca estive tão nervoso assim para uma mensagem. Estou aqui com uma gastrite aqui no meu estômago para trazer essa mensagem. Ela vai ser uma mensagem muito dura para muitos. Mas eu entendo que a tarefa do pastor, ela é confortar aqueles que são perturbados e perturbar aqueles que estão confortados. Então, se você é daqueles que já estão confortados, a minha tarefa hoje vai ser te perturbar um pouco. O título da nossa série é Marcas de um Cristão Autêntico. E esse título, ele nos insinua duas coisas, que há marcas que definem, então, alguém que é um cristão autêntico, e, pelo outro lado, há marcas que demonstram que alguém não é um seguidor autêntico de Cristo. Ou seja, é um falso cristão. Segue um falso cristianismo. O cristianismo, ele é chamado para ser a luz do mundo. Os cristãos são chamados para serem a luz do mundo, como Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Mas o que a gente faz quando o cristianismo ele é trevas? O que fazer quando cristãos que são chamados para serem luz do mundo, eles são trevas, ao invés de serem luz? Quais são os sinais desse falso cristianismo? Quais são os sinais desse cristianismo que é trevas, ao invés de ser luz? É o que eu quero ver com vocês aqui nessa manhã. Na época em que a carta de 1 João ela foi escrita, haviam falsas noções sobre quem era Cristo e sobre o cristianismo, que era um movimento que estava começando a surgir, estava nascendo no início do primeiro século. E a carta, então, de 1 João, ela é dirigida para um público de pessoas que não tinham contato com o Evangelho, tinham contato com o Evangelho de João, que é o quarto Evangelho que nós temos, mas tinham uma noção equivocada do Evangelho de João e, consequentemente, uma prática equivocada da sua fé. E é por isso, então, que João, além de escrever um evangelho, escreve cartas, e a que nós estamos estudando, a 1 de João é uma delas, em que ele se dirige, então, a esse público, mostrando noções sobre um cristianismo autêntico e sobre aqueles que estão se desvirtuando da fé autêntica em Cristo Jesus. Então, é isso que a gente vai ver nessa manhã, e eu convido você a ler o texto comigo, de 1 João, no primeiro capítulo. Hoje iremos abordar o versículo 5 até o versículo 7. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João está falando que ele está anunciando uma mensagem que ele viu e ouviu do próprio Cristo. Quando ele fala, quando nós anunciamos a vocês, e aqui a mensagem que vem dele, esse ele é Jesus. Nós conhecemos ele, nós andamos com ele. Nós vimos o que ele nos ensinou, nós vimos ele praticando aquilo que ele nos ensinou. E é essa mensagem, então, que deve dar credibilidade a ele. Eu andei com Jesus, eu estava com ele. E, portanto, essa mensagem que eu estou anunciando não é minha, mas é de Cristo, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele nos deixou como legado antes de partir aos céus.
Na tradição judaica havia uma ideia em que os discípulos de um rabino, eles deveriam ser imitadores do seu rabino. Então eles chamavam esse discípulo, era o Talmide, né, os Talmidim, eles deveriam ser imitadores do seu mestre. Então todos aqueles que seguiam um rabino, eles tinham que ter aquele rabino como referência e ser imitadores da conduta, do caráter do seu rabino. E Jesus, durante muito tempo do seu ministério, era visto como um rabino, e nós sabemos que ele foi muito mais do que um mero mestre religioso, ele estava muito acima de qualquer estrutura, de qualquer definição. Mas durante muito tempo Jesus foi visto como esse rabino, como esse mestre, e os seus discípulos deveriam ser imitadores, então, da sua conduta, do seu caráter, da sua pessoa. E trazendo para o nosso contexto de hoje, se nós dissemos que somos discípulos desse Jesus, nós devemos, assim como era naquele tempo, ser imitadores de Cristo, da sua conduta, do seu caráter e da sua pessoa. O conceito que esse texto nos dá diz que se nós temos comunhão com Deus, e Deus ele é luz, conforme afirma, né, o versículo, isso nos denota que um cristão ele não pode não ser luz. Se alguém é cristão, se alguém é discípulo de Jesus, essa pessoa tem que ser luz. Se ela não é luz, automaticamente isso demonstra que ela não é seguidora de Jesus. Ela não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Consequentemente, é trevas. E esse é o perigo que todos nós corremos. Todos nós corremos esse perigo de sermos trevas ao invés de luz. Todos nós. Todos nós corremos o risco de agir em dissonância, deslocado daquilo que Jesus foi, daquilo que Jesus é. Mas então o que se espera de um discípulo de Jesus? Eu vou deixar aí uns 30 segundinhos para você pensar. O que é um discípulo de Jesus? O que se espera de um discípulo de Jesus? Pense aí sentado aí na sua poltrona, na sua cadeira, você que está assistindo aí em casa no seu sofá, pense aí por 20, 30 segundos. O que vem na sua cabeça quando você pensa sobre o que é ser discípulo de Jesus? Sobre o que é ser um imitador de Jesus? Como você imagina que esse discípulo deve ser? Como você acha que esse discípulo deve se portar em relação às pessoas? E agora eu te pergunto, baseado em que você se inspirou nessa imagem sobre esse discípulo de Jesus? Como eu sei que alguém é um cristão autêntico? Como eu sei que alguém é um discípulo genuíno de Jesus? Segundo nos ensina esse texto de 1 João, um discípulo genuíno de Jesus é aquele que tem comunhão com Deus. É aquele que é o seu imitador, é aquele que não anda em trevas. Aí você pode me perguntar assim, mas então, Nicolas, o que é andar em trevas? Andar em trevas, segundo as Escrituras, é andar sem Jesus. É andar afastado da sua presença. Um dos textos proféticos que nós temos na Escritura, lá de Isaías capítulo 9, quando vai falar sobre a profecia da vinda de Jesus, que é confirmada no Evangelho de Mateus capítulo 4, vai dizer assim, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz veio ao mundo, como a gente cantou, e essa luz é a luz que nós devemos ser também, as pessoas.
Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é aquele que veio trazer vida e vida em abundância. Quem crê nele, ainda que morto, vai viver. Um dos textos mais conhecidos que nós temos da Bíblia, que todo mundo sabe de cor, até quem não é da igreja sabe de cor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E esse texto de João, capítulo 3, continua, do versículo 17 ao 21, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Vou repetir. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Detesta a Cristo. E não se aproxima da luz. Isso é, não se aproxima de Cristo, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não se pode amar as trevas e servir a Deus, ser um discípulo de Jesus. Não tem como. Não tem como servir a dois senhores. Pois Cristo é luz. Eu não me posso considerar discípulo de Jesus se eu faço coisas que são totalmente contrárias àquilo que Jesus ensinou. O que define alguém ser discípulo de Jesus não é ela professar uma fé em Jesus. Existe um rabino chamado Harold Kushner que ele fala assim: religião não é aquilo que você professa, é aquilo que você faz. Então, ser cristão não é você professar o cristianismo, é você ser um cristão. É aquilo que você é. Eu tenho muitas críticas à igreja global. Quando eu digo a igreja global, eu digo a igreja que está espalhada pelo mundo, várias delas. Por que eu tenho muitas críticas à igreja? Porque durante séculos e mais séculos, a igreja ela se desvirtuou do seu propósito e ela se tornou uma instituição de trevas, ao invés de ser luz para o mundo. Os discípulos de Jesus, que eram chamados a serem testemunhas da luz para o mundo, na realidade eram agentes do caos, eram agentes das trevas, eram agentes da morte. Se a gente olhar durante a história da nossa civilização, cruzadas, sangrentas em nome de Deus, concílios e fogueiras, para quem pensava diferente, governos déspotas como o de Hitler, apoiados pela igreja. O governo de Hitler na Alemanha foi apoiado pela igreja. A igreja estava ao lado de Hitler, apoiou tudo aquilo que Hitler fez. Olha só o que diz um pastor da época de Hitler, Emanuel Hirsch, a respeito disso. Nenhum outro povo do mundo tem um estadista que seja tão sério sobre a cristandade. Quando Adolf Hitler concluiu seu grande discurso no dia 1º de maio, com uma linda oração, todos puderam sentir a maravilhosa franqueza ali presente. Amém? Movimentos racistas, como a Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, se apoiando na Bíblia para cometer atrocidades e perseguir e matar pessoas. As igrejas calvinistas no sul dos Estados Unidos e na África do Sul, apoiando a divisão de raças, a supremacia de uma raça perante outra, utilizando-se da Bíblia. Quanto desserviço à humanidade
aqueles que eram chamados para ser luz, transformaram o cristianismo que era para ser luz em trevas. E quão grande trevas, então, esses falsos cristãos têm propagado e continuam propagando. Porque esse cristianismo de trevas, ele continua sendo propagado até hoje. Quando os cristãos, por exemplo, trazendo para a nossa realidade atual, quando os cristãos diminuem o peso de uma pandemia que já matou milhares de pessoas, e pessoas que não são números, são avós, são pais, são filhos, são tios, são tias. Quando cristãos diminuem o peso de uma pandemia, esses cristãos não são luz. Eles são trevas. Quando os cristãos se colocam como negacionistas, quando cristãos se colocam como anti-vacina, eles não estão sendo luz para o mundo. Eles estão sendo trevas. Quando cristãos idolatram seus governantes e preferem tirar Jesus do seu trono e colocar César no lugar, eles não estão sendo luz. Eles estão sendo trevas. Quando alguém me diz que é cristão, eu confesso que particularmente eu fico com os 2 pés atrás. Porque até que me prove o contrário, eu sei que, como eu falei, a religião é aquilo que você faz, não aquilo que você diz que é. Então, quando alguém me diz que é cristão, eu já fico com os 2 pés atrás. Porque as piores experiências que eu tive foram com aqueles que se diziam cristãos. Foram com aqueles que se diziam ser luz do mundo. Antes de eu entrar no seminário, na faculdade de teologia, eu trabalhei em algumas empresas. E eu digo por experiência própria que as piores experiências que eu tive, as piores pessoas com que eu tive que lidar, eram as que se diziam cristãs, eram líderes religiosos, eram pastores. As piores. Os piores clientes que eu tive, os mais grosseiros, os mais estúpidos, os mais caloteiros, eram aqueles que se diziam cristãos. Eram pastores, eram líderes de igreja. E eu olhava isso e eu ficava muito envergonhado, porque eu pensava, meu Deus, mas eu também sou cristão, eu também me considero cristão, mas eu não sou assim. Eu condeno essas práticas. Quando eu vou para a Escritura, eu olho para as Escrituras e eu não consigo enxergar um embasamento para que as pessoas agirem dessa forma. Eu olho para a Escritura e não consigo ver isso. Na realidade, eu consigo ver o contrário. A forma como deveria ser, mas estão fazendo justamente o contrário. Ao invés de serem luz, são trevas. Ao invés de imitarem Jesus, imitam os fariseus. Aqueles que Jesus condenou por pregarem uma lei a qual não vivem. Agora eu vou dizer algo, talvez seja um pouco duro, mas necessário. E eu não quero dizer porque é duro, mas eu quero dizer porque é necessário. É melhor você dizer que você não é cristão do que você dizer que é, mas não ser. Porque você está manchando o nome de Cristo, você está manchando a reputação de Cristo, ao dizer que você é cristão, mas as suas ações, as suas atitudes não são de um cristão. Então é melhor você não ser. Entra na estatística do ateísmo,
mas não diz que você é cristão e mancha o nome de Cristo. E aqui eu não estou falando daquelas pessoas que lutam dia após dia para se parecer com Cristo, porque essa deve ser a minha tarefa e a sua tarefa. A nossa tarefa é dia após dia lutar contra os nossos pecados, contra as nossas limitações e tentar ser uma pessoa melhor. Pelo menos é essa oração que eu faço todo dia. Deus, me faça ser melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. E quando eu digo melhor, é olhando para Cristo. Não para ser melhor do que ninguém, mas para ser mais parecido com Cristo. Para ser com aquilo que Ele me chamou a ser. Para não macular o nome de Cristo. Para não olharem para mim e falar assim, é aquele cara lá que é o pastor da Igreja Menonita de Curitiba? Aquele cara lá que se diz cristão, ele está fazendo aquilo lá mesmo. Eu não quero ser essa pessoa. Mas quando eu falo de que é preferível você dizer que não, você não é cristão do que você dizer que é, mas não ser, eu digo para aquelas pessoas que já não têm qualquer resquício do Evangelho. O Evangelho já se tornou uma coisa muito diferente do que você vive ou pratica. Não há qualquer aroma, perfume de Cristo na tua vida. Se a gente olhar para o versículo 7 de 1 João, vai dizer, se andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado se andarmos na luz como Ele está na luz e mantermos comunhão uns com os outros. Quando você segue a Jesus, é questão de tempo, de processo, de discipulado para você pouco a pouco ir se tornando semelhante a Ele. A palavra cristão já vem daqueles que são os pequenos cristos, daqueles que são imitadores de Cristo, daqueles que são parecidos com Cristo. E de tão parecidos com Cristo são chamados de pequenos cristos. Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma luz, uma vela para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Somos chamados a sermos essas pessoas. Ser luz do mundo. Nós estamos no carnaval, não é mesmo? Estamos passando aí pelo feriado do carnaval. E existe uma prática muito comum das igrejas no carnaval, que são os retiros, em que as igrejas se reúnem, os grupos das igrejas se reúnem e vão fazer os seus retiros em algum lugar isolado. E quando eu fui líder de jovens aqui na igreja, eu rejeitei muitos convites de retiro, porque eu entendi que a ênfase desses retiros ela estava totalmente equivocada. E o que eu quero dizer com isso? A gente fala tanto do carnaval, falamos mal do carnaval, que é uma época de depravação, né? É uma época que o mundo está em trevas. Mas se o carnaval é tudo isso mesmo, e eu não estou discordando, se o carnaval é tudo isso mesmo, qual o sentido de a gente esconder então a luz debaixo de um cesto? Como Jesus ensina aqui no Sermão do Monte. Porque se agora é um período que que o mundo está em trevas, por que a igreja vai se retirar então e se esconder, estocar a luz num só lugar quando o mundo está necessitando de luz?
E eu ainda tinha que ouvir orações do tipo: Senhor, obrigado, porque nós estamos aqui te adorando e te louvando e não estamos lá na perdição. Essa oração é a oração do fariseu na parábola do fariseu e do publicano. Obrigado, Senhor, porque a gente é santo, dedicado ao Senhor, a gente não está lá na perdição junto com aqueles pecadores miseráveis que vão para o inferno. Essa é a oração do fariseu na parábola do fariseu e do publicano. E a gente sabe que no final da parábola, Jesus fala: o abençoado foi o publicano, não foi o fariseu. A tarefa da igreja é estar no meio das trevas, sendo luz. A tarefa na igreja não é ficar um poste do lado do outro, um iluminando o outro. A tarefa da igreja é ser luz no meio das trevas. A luz só faz sentido no meio das trevas. Quando acaba a luz lá na sua casa, você sai atrás do quê? De uma vela, de uma lanterna. Porque a luz só faz sentido onde há trevas. E é essa a nossa tarefa, como cristãos. É fazer a diferença nesse mundo de trevas. É ser luz no mundo. Quando nós, como cristãos, nos omitimos do nosso papel, nós somos trevas. Quando a igreja cristã se omite do seu papel, ela é trevas. Tudo isso aqui, esse templo, essa roupa, a Bíblia, tudo isso aqui, se não for acompanhado do Evangelho, é treva. Toda essa estrutura aqui, todos nós aqui, você que está assistindo em casa, se tudo isso aqui não for acompanhado do Evangelho de Cristo, é trevas, não é luz. Aí você pode me dizer assim: ah, Nicolas, mas eu não gostei dessa mensagem. Eu fico muito feliz se você não gostou dessa mensagem, porque era essa a minha tarefa. A minha tarefa era fazer com que você saísse incomodado daqui. Que você, assim como eu, que acho que ganhei uma gastrite essa semana por causa dessa mensagem, que você refletisse na sua conduta. Que você olhe para o Evangelho, que você olhe para Cristo e veja: será que eu estou imitando a Ele? Será que eu estou fazendo o que Ele fazia? Ou será que eu não tenho nada a ver mais com o que Cristo foi, com o que Cristo é? Será que eu sou luz do mundo? Ou eu já sou trevas? Aí você pode pensar assim: ah, mas essa mensagem é para quem está lá fora da igreja. É para quem está no mundo, é para quem está perdido, é para quem está em trevas. E é aí que eu digo que você está enganado. Porque quando Cristo veio ao mundo, o público que Ele mais bateu de frente, e quem aqui lê a Escritura sabe do que eu estou falando, não é nenhuma novidade. O público que Jesus mais bateu de frente foram com os religiosos. Foram aqueles que estavam seguros de si, seguros da sua prática, da sua vivência. Eram aqueles que iam no templo, davam dízimo, cantavam os hinos, liam a Escritura, tinham a Escritura decorada de ponta a ponta, como os fariseus que tinham o Antigo Testamento inteiro na cabeça, decorado. Tão seguros de si, mas perdidos, sendo trevas. Então essa mensagem é justamente, como eu falei lá no início da mensagem, é para aqueles que estão confortados. É para aqueles que estão seguros de si. É para aqueles que acham: não, eu estou fazendo tudo certo.
eu mereço a salvação, eu faço tudo certinho. A mensagem é para esses. Reflita se o teu cristianismo ele é luz ou se ele é trevas. Porque a igreja, todos esses casos que eu contei aqui, da história quando a igreja foi trevas, eles estavam muito seguros do que eles estavam fazendo. Eles tinham muita certeza daquilo que eles estavam fazendo. Tudo aquilo em nome de Deus. Temos certeza que Deus está conosco. A Bíblia está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Citando um monte de versículo bíblico. Como se o diabo não soubesse cada um dos versículos bíblicos de cor também. Então essa mensagem é para quem está confortado e conformado com o seu cristianismo. Porque um cristão genuíno, um discípulo genuíno, nunca vai estar conformado com o seu cristianismo. Um cristão verdadeiro vai ser sempre um inconformado por natureza. Vai ser alguém em perene fome e sede de justiça. Então essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para todos aqueles que em algum momento foram trevas, para todos aqueles que em algum momento se sentiram confortáveis com a sua vida, com a sua espiritualidade. Essa mensagem é para todos nós. Se você quiser, no final da mensagem, vir conversar comigo, eu estou disposto. Se você quiser vir durante a semana conversar comigo, a minha porta está aberta. Porque, como eu falei, cristianismo é discipulado, é caminhada, é processo. Então, se essa mensagem te incomodou, se você acha que você está mais para as trevas do que para a luz, vem conversar comigo. Vamos caminhar junto. Vamos tentar, nessa mesma estrada, ser relevante e ser luz para esse mundo que anda em trevas. Vamos tentar ser mais parecido com Jesus, juntos. Oremos. Senhor Jesus, nós chegamos na Tua presença agora, primeiramente te pedindo perdão por todas as vezes em que, ao invés de sermos luz do mundo, fomos trevas. Ao invés de sermos parecidos com Jesus, fomos parecidos com os fariseus. Fomos parecidos com César. Fomos parecidos com os sistemas desse mundo que nada são parecidos com o Teu reino de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão. Senhor, por favor, nos ajuda nessa tarefa de ser luz do mundo. Nos ajuda, Senhor, a sermos parecidos com o Senhor. Nos perdoa pelas vezes em que nós não fomos parecidos contigo. Senhor, nos ajuda a construir o Teu reino de graça, a fazer a Tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Nos ajuda a denunciar as injustiças desse mundo. Nos ajuda a combater esse falso cristianismo que existe lá fora, mas também dentro do nosso coração. Porque nós queremos ser parecidos com Você. Que o Senhor nos dê uma boa semana. E que não seja uma semana muito confortável para aqueles que são discípulos de Jesus.
mas que a tua mensagem nos incomode. Que a tua mensagem nos acorde pela madrugada, arrependidos por não sermos parecidos com você. Que o Senhor nos ajude nessa missão. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus te abençoe e vão em paz.